Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. E que me inspire, né? Porque fazer a palestra, assim, às vezes não é muito fácil. Mas estamos aqui para trabalhar. Eu vou me basear neste livro, O Jardim da Minha Vida, do José Carlos de Luca, que como tema do nosso irmão Nazareno era a alegria de viver. Vou falar um pouquinho, né, sobre a alegria, e para falar da alegria a gente vai falar de ansiedade e um pouquinho de depressão. Então, Jesus, no Evangelho, ele vai dizer: no mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo. Que também ele vai nos dizer: não preocupes com o dia de amanhã, porque a cada dia tem a sua própria tribulação, tem a sua própria aflição. Nós vivemos, meus irmãos, num mundo hoje onde tudo passa muito rápido, todas as coisas, o tempo inteiro, o tempo, né, não para. A gente acaba de fazer uma coisa, já tem outra. Antigamente as coisas passavam de uma forma mais lenta. Então, se você queria enviar uma carta para alguém, você tinha que ir ao correio, né? Ou então, telefone era algo muito raro. Hoje, a gente comunica com uma pessoa, né, uma distância de uma forma quase mágica, como poderíamos dizer, né? Porque você está aqui no Brasil, você se comunica com a pessoa via satélite, pelo o celular, pelo computador, em vídeo. Então, é tudo muito mais rápido. E aí a nossa vida também passa a ser, né? Passa tudo acontecer de uma forma muito rápida. E isso causa também ansiedade. A ansiedade, ela é algo que é inerente ao ser humano. Porque ela é um mecanismo nosso, instintivo. Quando nós éramos, né, seres primitivos, nós precisávamos nos antecipar, né, para nos defender. Então, a ansiedade faz parte. O problema é o excesso de ansiedade. Então, muitas vezes nós nos tornamos escravos do que vai acontecer, e isso causa uma doença, né, que precisa ser trabalhada. E a terapêutica dentro da casa espírita é o passe, mas existe a terapêutica fora da casa espírita, que nós também devemos procurar, né? E aí o De Luca vai dizer assim, que o peso de ontem e a ansiedade do amanhã são duas questões que nos causam dor. E ele vai, como ele usa o jardim, ele vai dizer que o jardim, a nossa vida é um jardim, e que nós somos responsáveis por esse jardim. Como nós somos responsáveis por esse jardim, ele vai dizer que existem duas ervas daninhas que são devastadoras, que é o peso de ontem e a ansiedade pelo amanhã. O peso de ontem ele vai causar um certo sentimento de depressão, que depois nós vamos falar. Mas essa ansiedade pelo amanhã é que causa, né, essa preocupação excessiva, que nos causa doenças sérias, que não nos deixam, às vezes, descansar. E é uma doença complicada. Certa vez, estava conversando com um rapaz aqui na casa, e ele falou que uma amiga de outro país, ela não queria conversar sobre ansiedade, que ela não conseguia, o pensamento dela era acelerado demais. E aí, às vezes, nós precisamos parar, refletir, né? Respirar. Nós esquecemos de respirar e fazer a prece, nos conectar com Deus. E o De Luca vai dizer assim, sobre a ansiedade, né? Ele vai trazer uma frase de Jesus no Evangelho, em João 3, capítulo 3, versículo 3, ele vai dizer que Jesus fala para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Todos os dias precisamos nascer de novo. E é só isso que se torna possível quando deixamos de morrer o que se tornou pesado pelo caminho. Então, os pesos do passado, que às vezes nos trazem culpa, nos trazem remorso,
E nós, muitas vezes, somos cruéis conosco. Por quê? Porque nós cobramos demais os nossos erros. Ou então, ficamos, né, nos preocupando com o que vai acontecer amanhã. Isso também é um outro peso para a nossa vida, né? E causa grandes problemas, né? Causam doenças. Por quê? Porque a doença, ela vai se somatizando no nosso corpo através daquilo que nós pensamos. Leon Denis, eu sempre cito Leon Denis porque eu gosto dele, ele fala que o pensamento é ação criadora. E quando o que nós pensamos, nós vamos trazendo para o nosso corpo, vai se formando no pensamento e vai se transformando em doença no nosso corpo. E por isso que muitas vezes aparecem doenças que a gente nem conhece. E pensamos que é de outra vida, mas muitas vezes é dos pensamentos que nós trazemos no dia, né, de hoje, nessa vida ainda. Então, ele vai dizer aqui, a vida não é previsível, ela tem os seus nãos e cada um de nós carrega sempre um certo grau de impotência em relação a uma série de coisas. Precisamos aprender a conviver com isso, pois, do contrário, a nossa vida não resistirá às inevitáveis tempestades da vida. Então, ele vai falar sobre as frustrações. Muitas vezes, hoje em dia, não sei se vocês têm percebido, as pessoas têm, assim, uma sensibilidade muito grande. Qualquer coisa que você fala, toma como algo, né, pessoal. E as frustrações também, como hoje é difícil um não, alguém receber um não. Não sei se vocês, né, muitos talvez se lembram, antigamente a gente tinha, né, toda uma limitação, os pais falavam não, a gente aceitava o não com tranquilidade. Hoje em dia as pessoas não aceitam muito um não, então elas não querem se frustrar, e é através das frustrações que nós aprendemos. Já pensou se nós tivéssemos sempre sim? Se a vida sempre fosse sim, 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 como que nós aprenderíamos? Né? Difícil. A gente aprende com os erros, com os obstáculos, com os nãos. E quando a gente se frustra diante de um não, e isso traz, né, muitas vezes, doenças e ansiedade, causa ansiedade, isso é fruto do quê? Do nosso orgulho e do nosso egoísmo ainda. Como diz no Evangelho segundo o Espiritismo. O egoísmo e o orgulho são os grandes males de tudo, a origem de todos os males. Eles são a origem de todos os males e nós ainda somos presos ao orgulho, ao egoísmo. E isso causa frustração, causa ansiedade, causa depressão. Ainda o orgulho e o egoísmo, que são os frutos. O egoísmo é porque nós queremos que as coisas aconteçam do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente prevê, e nem sempre vai ser assim. E quando algo não sai do jeito que a gente quer, a gente fica, né, com raiva, fica triste, quer que as pessoas ajam como nós gostaríamos, nós projetamos isso. E queremos que as pessoas façam de acordo com aquilo que nós imaginamos, e nem sempre nós vamos conseguir. E isso causa, né, tristeza, causa dor. Só que nós precisamos aprender a conviver com a dor. Precisamos aprender a conviver com as frustrações, porque elas fazem parte desse processo nosso de evolução. E daí ele continua aqui. A possibilidade de viver melhor hoje depende em grande parte da nossa habilidade de dar a volta por cima dos reveses que todos experimentamos, de renascer das próprias cinzas, em que todos, algum dia, nos tornaremos, de virar a página da vergonha e do fracasso que todos experimentamos em algum momento. Viver melhor é prosseguir a vida hoje, apesar do ontem, como quem recebe cada manhã como começo de uma nova vida. Então, a gente chama a palavra resiliência, né? A capacidade de se adaptar às situações adversas que nos chegam. Claro que não tem até um programa, né, do Conversando com Maísa, que fala o jogo do contente. Não é também achar que tudo é perfeito. Nós estamos num processo.
Nós somos espíritos imortais em processo de aperfeiçoamento. Um dia nós vamos chegar à perfeição, né? Como Jesus nos convida, sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Mas isso é um processo. Nós ainda temos o nosso lado humano, que nós precisamos vencer aos poucos. É um exercício, é uma caminhada. E o primeiro passo é conhecer-se a si mesmo, aceitar as suas limitações, o seu lado humano. E aprender a conviver com as frustrações, com os nãos que a vida nos traz. Então é importante que nós reflitamos sobre isso. Por quê? Porque se nós não aprendemos com os nãos, com as frustrações e com os reveses, o que isso vai nos causar? Ansiedade ou depressão, doenças sérias. Então, aprender a conviver com os nãos que a vida nos traz é um exercício. E também não é assim, eu vou fazer de conta que está tudo bem, não estou vendo, não. Não é fazer o papel de poliana, o jogo do contente. É enxergar, aceitar e perceber aquilo que precisa ser mudado. E buscar mudar aos poucos, dentro do limite. Nós somos seres imortais, estamos na nossa melhor versão, mas estamos em processo de aprendizado. Então é importante que nós possamos compreender que o nosso lado humano ainda existe, mas que nós podemos melhorar a cada dia, dentro do nosso limite. E buscando nos amar, né? Porque Jesus convida a amar, nos amar. Para nos amarmos, nós precisamos nos conhecer, nos aceitar, porque nós às vezes não nos aceitamos e somos cruéis conosco. Somos cruéis em querer sermos perfeitos hoje e exigimos essa perfeição. E por isso, né, temos ansiedade ou depressão, porque as coisas não acontecem como nós gostaríamos. A ansiedade, ela é aquele excesso de pensamento, você não consegue parar, né? A mente não consegue silenciar. E quando a mente não silencia, quando você não consegue ouvir a sua voz interior, né, você acaba fazendo algo que não gostaria de fazer. Agindo, né, por impulso. Continuando aqui o que De Luca nos traz. Viver hoje, só hoje, também sem grandes expectativas com amanhã, pois a cada dia basta a sua ocupação, como afirmou Jesus, ajuda muito a mantermos o foco no dia de hoje. Se pensarmos que ele pode ser não só o primeiro dia de nossas vidas, mas também o último. Que tudo o que façamos tenha a nossa presença, a nossa entrega, o nosso cuidado. Então, viver cada dia, é claro que precisamos projetar. Nós precisamos fazer um planejamento. Quando a gente vive sem planejamento, dá problema. Mas não fazer desse planejamento algo inflexível. Todo planejamento, ele é flexível. Por quê? Porque no decorrer há mudanças. Então, não é imóvel, não existe mobilidade. Mas viver cada dia, porque cada dia já tem a sua própria, né, suas próprias aflições. Muitas vezes nós não vivemos o dia de hoje. Às vezes acontecem tantas coisas bonitas no nosso dia, né? Às vezes a gente recebe um sorriso legal, um abraço, às vezes até um presente, mas a gente não está nem se importa. Por quê? Porque está preocupado com amanhã, com depois de amanhã, com o ano que vem. Então, viver o dia, cada dia, aproveitar o momento que se tem com a família, com os amigos, com aqueles que estão à nossa volta. Agradecer as dádivas diárias que nós temos, porque muitas vezes nós nem lembramos de agradecer aquilo que aconteceu. E o que fica muitas vezes é só algo de ruim, né? O dia inteiro foi ótimo, mas aconteceu uma coisinha, né, que aí estragou o seu dia. Depois de tantas dádivas, uma coisinha de nada estraga o dia. E aí a gente desconta em quem? Naqueles que estão mais próximos, naqueles que nós mais amamos às vezes.
os próximos mais próximos, porque a gente sabe que eles vão continuar nos amando, então a gente às vezes faz, né, acaba machucando. Então é para a gente, né, refletir sobre as nossas ações diárias, buscando sempre não ficar presos aos processos obsessivos de ansiedade, porque acaba virando um processo obsessivo. Bom, aí o outro ele vai falar um pouco sobre a depressão. Aí ele fala que a depressão, ele vai trazer uma citação de um médico, Dr. Cristiano Nabuco de Abreu, Psicologia do Cotidiano, ele traz. A depressão, com a sua anedonia característica, a incapacidade de extrair prazer e satisfação das coisas, está aí para sinalizar algo. Faça algo por você e por sua vida, em vez de sentir-se apenas vítima de existências desgovernadas. Reinvente-se. As escolhas estão aí exatamente para cumprir o seu papel. Aí ele vai falar que a depressão atinge, cada dia tem aumentado mais, e que a Organização Mundial da Saúde estima que 120 milhões de pessoas estejam deprimidas e que será uma enfermidade, né, desse século, desse milênio. Já ouvia isso há 20 anos atrás, que a depressão seria a doença, né? E o que acontece? É uma doença silenciosa. Muitas vezes nós estamos conversando com as pessoas, elas estão sorrindo, estão bem, e a gente acha que elas não têm nada, né? Não tem depressão, não tem nada que mas está no íntimo, é algo que dói, e às vezes a gente também não entende a dor do outro. Então é preciso também ter uma empatia, né? Colocar-se no lugar desse outro. Por quê? Às vezes a gente acha que a dor, uma situação para uma pessoa causa uma dor muito grande, para outra não. Né? Uma mãe que um filho viaja para um outro país, para uma mãe pode não ser tão doloroso quanto para outra. A gente não tem como medir a dor de cada um. Então é importante que a gente tenha esse olhar também para esse outro, de colocar-se no lugar do outro. E não é só, fulano está assim porque ela está com frescura. Não, depressão nos deixa acamado muitas vezes. Ou então não, a gente sai, faz tudo que tem que fazer, mas por dentro existe algo que corrói. E é necessário que haja tratamento para isso. O Chico Xavier tem uma história de quando ele estava, sempre que ele estava mais triste, melancólico, ele buscava o trabalho, no trabalho. Era no trabalho que ele buscava restaurar suas energias. Então, era sempre no trabalho com o outro. Mas também nós temos que ver que cada caso é um caso. Tem pessoas que não conseguem, precisa de ajuda, precisa ter assistência. Né? Então, vamos continuar aqui. Aí, o De Luca nos traz que a cura da depressão representa um desafio para a medicina, pois, como se sabe, a depressão é considerada uma doença multifatorial, isto é, fruto de vários componentes, como biológico, genético, ambiental, emocional e, por que não agregar também o fator espiritual. A tentativa de curar a depressão apenas com a normalização bioquímica do cérebro através dos antidepressivos, ainda que não deva ser descartada, não tem surtido o efeito esperado, como é fácil perceber na maioria dos pacientes que fazem uso de medicamentos. Então, o que acontece? Como a depressão é uma doença que, né, existem vários fatores envolvidos, pode trazer de outras vidas, sim. Os remédios, quem faz tratamento para depressão, muitas vezes os remédios precisam, né, ser ajustados. Muitas vezes um remédio não dá certo, aí vem outro e vem outro, né? Um tira o sono, o outro
deixa sem fome, e assim, né? Existem várias, e cada pessoa é uma, para cada tipo de depressão, né? E reage, né, de acordo. Só que o tratamento medicamentoso, ele sozinho não vai resolver o problema. Ele pode acalmar, muitas vezes é necessário, né, primeiro a medicação para poder depois fazer um outro tipo de tratamento. Mas como são vários fatores, é necessário também que haja, né, um tratamento em várias fontes. Nós temos hoje em dia muitos tratamentos, não só terapias, temos psicólogos, psicanálise, terapias de vários tipos, existem, né? Preciso só que a gente busque auxílio. E também aqui, numa casa espírita, que também há uma terapêutica. Inclusive aqui nós temos um grupo que trabalha com pessoas com depressão. Tem um grupo que chama Acolher, né? Um grupo muito bom que já existe aqui na casa, que trabalha com pessoas que têm depressão. E tem, né, os resultados têm sido ótimos. Então, além, né, claro, dos tratamentos com o médico. Ninguém está dizendo que não tem que parar de fazer tratamento. Não, é necessário fazer. Tem que ser algo em conjunto. Então, é importante que nós tenhamos esse olhar. Aí o De Luca continua. A depressão seria um caso de desalinhamento, de desgoverno, de incompatibilidade entre a vida que eu gostaria de ter e a vida que o mundo está me proporcionando. Por isso, a dificuldade em sentir prazer. Então, o que acontece com a pessoa que tem depressão? Ela não consegue sentir prazer em viver, prazer em estar. Né? Por isso que o médico ali em cima falou a anedonia, né? A falta de prazer com a vida, com tudo que acontece à sua volta. E a gente precisa ter um olhar de acolhimento, um olhar amoroso para cada uma dessas pessoas, para que elas se sintam pertencentes e amadas. Aí o De Luca tem a proposta. O que fazer, então? Buscar um alinhamento da alma que está desgostosa com a vida que está levando. Por quê? Porque o mundo não vai mudar. Para que eu seja feliz, o mundo não vai mudar. Quem tem que mudar? É a gente, né? Então, a gente tem que ter essa força de vontade de querer mudar. Buscando sempre olhar para nós, o autoconhecimento, aquilo que já foi falado também com relação à ansiedade, o autoconhecimento, a autoaceitação. Aprender que Jesus fala, o reino de Deus, ele é aqui dentro de nós. Ele não é fora. Não é o outro que vai mudar para que eu me adapte. Não, sou eu que preciso me adaptar à vida. Então, a trabalhar a resiliência é importante. Aí ele continua. Ninguém vai pintar um mundo de cor-de-rosa para que eu me sinta bem, mas eu posso mudar as cores da minha vida, mudar de ares, mudar de amores, curar as dores. Mexer mais na caixa dos meus brinquedos, simplificar a vida, importar-me menos com os problemas pequenos, criar mais espaço em meu cotidiano para o que deixa a minha alma feliz. Tem uma palestra que agora eu me lembrei, não vou saber falar direito, mas eu me lembrei de uma palestra de uma oradora espírita chamada Nete Guimarães, que inclusive estará aqui no final do mês, no Seminário de Dependência Química. E ela é uma grande pesquisadora. E ela pesquisou Daniel Kahneman. Ele fez um trabalho e ele ganhou um prêmio, até Nobel, mas numa área que não é a dele, que é da área de psicologia. E ele fala que hoje em dia, o que leva principalmente as crianças, né, as pessoas mais jovens a um quadro depressivo, um dos fatores ele diz que é o álbum. Um álbum de fotos. Antigamente, nós olhávamos as nossas fotos, era difícil foto, né? Antigamente tinha, não sei no tempo de vocês, no meu era assim, quando era mais nova.
tinha que ter dinheiro para comprar o filme tinha 12 poses, 24 ou 36, depois que você tirava as fotos, você tinha que levar esse filme para revelar o filme, umas fotos queimavam, tinha aquela preto e branco, aí tinha, como é que chama o negativo, e a gente olhava, faltou essa foto, faltou essa. Então, o que esse Daniel Kahneman fala? Que hoje em dia as pessoas não olham mais as fotos e não veem as coisas, só lembram, por exemplo, das frustrações, daquilo que no início eu falei, a gente só lembra das coisas ruins, esquece daquilo que foi bom. E quando os pais, né, passavam aquelas fotos, a gente ia recordando, olha, essa festa de aniversário, olha, tinha a tia fulana de tal que morava longe, veio para a minha festa de aniversário, olha, né, a minha mãe, a minha tia, meu irmão, meu pai, trocando a fralda, brincando, levando. Hoje em dia a gente não vê, as fotos ficam na nuvem, né, ou no celular a gente põe no Facebook só para mostrar as coisas boas. Né? Olha, naquele meu aniversário, quando a gente olhava a foto, olha, naquele meu aniversário, o que aconteceu? Eu ganhei um presente assim, 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 ou então não tinha nem refrigerante, só tinha suco. Né? A gente vai lembrando, vai trazendo. Então, essa falta de comparar, de trazer os fatos à vida, mesmo os ruins ou os bons, a gente vai perdendo, porque as fotos ficam no Facebook, a gente só posta aquelas coisas lindas, só gente bonita, fazendo só as coisas boas, e esquece de recordar o que, né, tudo, desde a infância. Então, hoje em dia, isso, Daniel Kahneman fala que tem trazido um processo, as pessoas um processo de depressão, porque elas vão perdendo isso, perdendo essas recordações. As fotos ficam guardadas, você nem lembra, está lá na nuvem, dá um trabalho danado, são muitas fotos, não dá nem para ver todas. E daí ele fez um trabalho com alguns pacientes em relação a isso. Ele pedia para fazer um álbum de fotografia de cada ano da sua vida. Se a pessoa tinha 30 anos, ele tinha que fazer cada ano ele tinha que trazer uma foto da sua vida. E aí ele começava a recordar. E aí ele via, aquele meu pai que fez isso e isso comigo, nossa, mas ele me levava para passear. Então, começa a ter uma outra visão, de não ver só aquilo que é negativo naquela pessoa. Ele até, a Nete usa até um exemplo do filho, né, que fala assim, eu quero um iPhone não sei quantos, que eu já até perdi a conta. E o pai fala, não, você não vai ganhar. E ele fica com raiva, emburrado, e o pai odeia o pai. Por quê? Porque o pai não vai dar o iPhone, que todo mundo tem o iPhone. Ou então, estamos também numa geração onde a gente, como tem as facilidades, a gente passa a dar tudo. Não pode dar o tempo, não pode dar atenção, dá objetos, coisas. E esquecemos, né, do principal, que é o amor, que é o educar, que é o limite, que é o estar junto. E isso vai se perdendo e causa depressão. A gente só fica preso naquilo que é ruim. E aí nada nos dá prazer, porque eu só vou ser feliz se eu tiver o iPhone e tal. Eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar isso. Então, a gente está também numa sociedade de consumo muito grande. Aí daí nós precisamos trabalhar isso em nós. Continuando o que De Luca nos traz, é evidente que nem tudo será possível. Um alinhamento completo, total e permanente entre o que desejamos e o que vivemos talvez seja impossível de ser alcançado. Mas tenho a certeza de que esse desalinhamento em que nos encontramos e que pode ser a causa provável da depressão tem cura e pode ser reajustado. Então, nós podemos reajustar. E aí pergunta-se, né, do quê? O que o meu espírito quer? Né? Qual é a vontade? Quando a doutrina espírita ela é fantástica, porque ela nos traz esse esclarecimento de que nós somos espíritos imortais, a vida vai continuar. Quando nós sairmos daqui, né, deste planeta, aqui onde nós estamos encarnados, né, nós vamos, né, para a pátria espiritual. Porém, a nossa vida ela vai ser uma continuação daquilo que nós vivemos hoje. E o que nós queremos para a nossa vida futura? Né? Se nós precisamos
trabalhar em nós esse pensamento, a mudança do pensamento. Nós queremos muitas vezes que tudo mude, que o planeta mude, que a vida, mas nós não conseguimos mudar ainda algumas imperfeições que nós já trazemos, né? A gente sabe que precisa mudar e não muda. Então, sem esse movimento de mudança, né, o primeiro passo é a mudança, a nossa mudança. Sempre. E aí nós vamos, aos poucos, tudo à nossa volta vai melhorando. Aí ele fala, olha, o que eleva para o céu, né? Ele fala, no céu tem movimento, calor, luz, câmara e ação. Na depressão tem estagnação, frio e escuridão. No céu, a gente se ocupa mais com o que dá certo, com o que nos faz feliz. Na depressão, a gente fica preso ao que não deu certo e se inferniza com isso. No céu, a gente se desapega da dor. Na depressão, a gente vive abraçado à dor. Então, o que será que a gente quer? Ficar abraçado à dor? Ou quer, né, ser feliz? Não a felicidade plena, porque ainda no planeta de provas e expiações, nós não teremos. Mas a felicidade que nós vamos construindo dentro de nós, através de buscar a paz interior, o reino de Deus que está dentro de nós. A felicidade plena não é aqui, nós vamos tê-la ainda, mas é um processo. Como estamos no mundo de provas e expiações, nós é que vamos, né, dar o tom. Nós vamos ser plenos agora, através daquilo que nós podemos fazer de melhor, inclusive aceitando as nossas imperfeições, inclusive olhando para nós enquanto humanos e ainda não perfeitos, em processo, aprendendo a aceitar as nossas dificuldades, e aí ou ficamos presos somente àquilo que nos causa dor, sofrimento. E quando se nós ficarmos presos, olha, Jesus diz, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Que tesouro é esse? Qual o tesouro que nós queremos levar? É o tesouro material, o apego à dor, ao sofrimento, ou a busca buscar o reino de Deus que está dentro de nós? Buscar aquilo, compreender as dificuldades e buscar sermos felizes com aquilo que nós podemos oferecer de melhor. Eu falei no início que os dois grandes, né, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que os dois grandes males, né, de onde se originam todos os outros, está no egoísmo e no orgulho. A forma que nós temos de vencer o egoísmo e o orgulho, o egoísmo é trabalhando a caridade. A caridade é o quê? O amor em ação. O amor em ação, a caridade. Né? Colocar no lugar do outro, fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você. Dessa forma, nós estamos trabalhando a caridade e vencendo o egoísmo. Então, é um processo. Jesus nos ensina tudo isso no Evangelho. E o orgulho é a humildade. É começando a olhar para nós, não nos percebermos como seres ainda que sabemos tudo, que somos o melhor em tudo. Né? Dessa forma, nós vamos com a humildade, percebendo esse nosso lado humano. Aceitando esse lado humano, nós vamos trabalhando a nossa humildade. Então, aqui o De Luca continua. Sei que você já vai dizer que, estando deprimido, não tem vontade de se mexer. Compreendo isso, mas comece fazendo algo mesmo sem vontade. Comece fazendo, que a vontade vem depois. Faça algo por você e por sua vida. Coisas simples, coisas possíveis, coisas que podem melhorar a sua vida. Aí ele vai dizer aqui que é o jardim, né? Por conta do jardim da vida. E não só a sua, mas vai melhorando a dos outros também. E nessa pesquisa da Anete Guimarães sobre o Daniel Goleman, com tratamento com pessoas com depressão, ele agia de uma outra forma também, além do álbum.
era o que ele chama de orientação espacial. Então, todo dia a pessoa precisava escrever no seu diário e levar para a sessão seguinte o que tinha acontecido no dia. Então, uma pessoa começava a escrever: hoje eu levantei, vesti, estou com o meu pijama, não tirei o pijama, passei o dia inteiro na cama, o sol continua do mesmo jeito. Tinha que se localizar no espaço e no tempo, né? Fazer uma orientação no espaço temporal, que ele chamava de pontos cardeais. E aí todo dia a pessoa escrevia. Chega um dia que ela fala: nossa, eu ainda estou com o mesmo pijama, eu preciso pelo menos trocar o pijama, porque eu vou escrever para o médico que eu estou com o mesmo pijama todos os dias. Então, né, aí começa, já é uma mudança. É quando a gente começa a se perceber, olhar para si, né? Começa a se ver e aceitar e mudar aquilo que a gente pode mudar. Isso já é um processo. E aí o De Luca, ele vai trazer aqui alguns convites, né? Abra as janelas do quarto, toma um banho mais demorado, né? Ouça as músicas prediletas, lembre-se daquilo que do álbum, né? Lembre-se das coisas boas que já aconteceram na sua vida, das pessoas que estiveram ao seu lado, aqueles que amam. E se você tem gente que fala assim: mas ninguém me ama. Deus ama, Jesus ama. Lembre-se disso. Nós somos centelhas divinas e Deus, Jesus, nos ama, inclusive com as nossas imperfeições, principalmente com elas, e confia em cada um de nós, assim como ele confiou nos seus discípulos, mesmo com suas dificuldades, mesmo com suas imperfeições. Ele acreditou em Paulo mesmo, né, quando era Saulo, mesmo sendo um perseguidor, mas ele pegou a essência de Paulo, aquilo que ele poderia, que ele tinha de melhor. E cada um de nós tem o que é de melhor. Saulo perseguia os cristãos, né? Pedro negou 3 vezes. E mesmo assim, ele acreditou nas potencialidades de Pedro e de cada um dos seus discípulos. E nós, então, também temos potencialidades a serem desenvolvidas, somos centelhas divinas. Cada um de nós tem, né, a luz interior que precisamos fazer com que ela brilhe. E para que ela brilhe, para que nós tenhamos a alegria de viver, nós precisamos fazer essa autorreflexão, olhar para dentro de nós, nos compreender enquanto seres que ainda estamos numa caminhada, que temos lados humanos, compreender que o mundo não gira em torno de nós. Nós, às vezes, na Idade Média, né, antes da Revolução Científica ali, todos nós achávamos que tudo girava em torno da Terra, que o Sol girava em torno da Terra. Depois, né, da Revolução, nós compreendemos: não é o Sol. O sistema era o geocêntrico, né? Agora é o heliocêntrico, não é a Terra que gira em torno do Sol. Então, o mundo não gira ao nosso redor. Vamos vencer em nós aos poucos esse egoísmo, esse perfeccionismo, querer sermos perfeitos hoje. Vamos olhar para dentro de nós, nos auto-aceitarmos, aceitar as nossas dificuldades para que nós possamos mudar. Nós só podemos mudar aquilo que nós compreendemos, que nós aceitamos. Porque senão fica difícil. Se a gente não enxerga aquilo que a nossa sombra, não enxerga aquilo que é a nossa imperfeição, como que nós vamos mudar? Se nós achamos que somos perfeitos. Então é um processo. E sempre com amorosidade. Sempre buscando esse olhar amoroso para nós mesmos, porque Jesus falou: amai ao teu próximo como a ti mesmo. Como que eu posso amar o meu próximo se eu não me amo? Porque como eu vou dar algo para alguém que eu não tenho? E para eu me amar, eu preciso me conhecer, aceitar as minhas imperfeições, tentar modificar aquelas que eu posso agora e aquelas que eu não posso, né? Saber que vai existir um novo dia, vai existir uma nova vida. E que nós estamos caminhando para a perfeição relativa. Porque Jesus falou: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Daí o De Luca continua: convide um amigo para um café, arrume a sua cama, arrume seu quarto, seu guarda-roupa. É bom a gente às vezes jogar fora aquilo que não, né? Fazer aquela limpeza geral. Isso traz, né, uma energia nova para nós. Agradeça a vida. Olha que bênção nós estarmos vivendo nesse mundo. É uma oportunidade imensa. Muitos espíritos gostariam de estar aqui, não puderam. Nós estamos aqui. Agradeçamos a vida, as dádivas, a beleza. Gente, observe em Brasília, né? Falam assim, ai, que calor, é uma seca, é um não sei o quê. Mas qual o lugar lindo que numa seca dessa tem ipês lindos, onde a gente se delicia quando passeia pelas avenidas? Então, agradeçamos essas belezas, essas dádivas que nós temos diariamente. A dádiva de estarmos aqui. Olha só, nós temos a oportunidade de estarmos aqui nesse salão, né? Recebendo as benesses, os benefícios da espiritualidade que se encontra aqui. Prepara esse salão sempre para nós, para cada um de nós. E cada um de nós recebe o tratamento. Daí ele continua: enxugue as lágrimas dos outros, o rosto mais triste que o seu. O Chico também fazia muito isso, né? Uma vez alguém, eu não lembro direito, mas alguém falou para ele, foi o próprio De Luca num desses livros, ele, Chico, estava passando por uma situação muito grave, um problema muito sério. E aí o Chico vira para ele: meu filho, ajude a Jesus, que tudo se resolverá. Ajude Jesus a enxugar as lágrimas daqueles que choram, daqueles que sofrem, dos aflitos. Trabalhe. E assim, né, a sua vida vai começar a se resolver. Se não resolver de um jeito, porque com Jesus o jugo é mais leve. Sem ele fica mais pesado. Quando a gente eleva, aí tem toda uma parte científica também para falar, que a Anete Guimarães também fala numa de suas palestras, mas não vai dar tempo de falar agora. O jugo com Jesus é mais leve. Tem o nome dessa palestra, vocês podem entrar no YouTube. Por quê? Ele nos ensinou, siga o Evangelho. Ele não falou que vai tirar das nossas costas o problema, porque os problemas nós precisamos resolver. Ninguém tem que resolver o meu problema, quem tem que resolver sou eu. A gente vai encontrar pessoas que vão, né, nos auxiliar. E com Jesus o jugo se torna mais leve. Por quê? Porque quando nós começamos a trabalhar ajudando o próximo, nós vamos compreendendo que os nossos problemas às vezes nem são tão graves como nós imaginamos. Então, é um convite para que nós olhemos mais para a nossa vida, valorizemos mais aquilo que nós temos, inclusive os nossos problemas, porque eles vêm, né, como professores para nós, para nos ensinar a voltar para a rota, para chamar a atenção de nós mesmos, o que nós precisamos mudar em nós, o que nós precisamos melhorar, o que nós podemos fazer. E aí ele diz, passar mais tempo com as pessoas, abraçar mais seus filhos, pais e amigos, abraçar, terapia do abraço. Tem um outro médico, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos, que tem a terapia do abraço. O abraçar, você troca energia afetuosa, né? Às vezes falam, olha, um abraço é quase um passe, porque, né, traz aquela amorosidade, quando você abraça de verdade, com amor. Brigar menos, conversar mais, dialogar mais, descomplicar, facilitar, simplificar. Às vezes a gente dá às dificuldades um peso maior do que elas têm, né? Extrair mais alegria das coisas simples da vida, tirar do coração o peso das mágoas. Afinal, a vida aqui, encarnada, é curta, né? Então, levar a vida com mais leveza, buscar valorizar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós podemos oferecer de melhor em nós. E a vida tem muito a nos oferecer também, através das pessoas, através de um abraço amigo, de um sorriso, de um bom dia, da gentileza. Mesmo quando o outro às vezes não nos trata com gentileza, a gente insiste.
Esse é o convite de Jesus para que nós não nos preocupemos demais com aquilo que virá, né? Porque a cada dia, segundo, né? A cada dia tem as suas aflições. E também, né, Jesus nos fala, não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós também agradecemos a você, viu, Flaviana?